Para nós que ficamos, eu convido você a abrir a sua Bíblia mais uma vez lá no livro de João, Evangelho de João, capítulo 14. Nós temos diante de nós um texto que ele é muito familiar. Provavelmente você já o ouviu, já conhece e já tem algum tipo de a familiaridade com esse texto, seja por um louvor, por uma música, seja pela própria leitura bíblica, e nós estamos dando sequência à nossa série de pregações, nossa série de exposições sobre a presença de Deus. Então pense você que essa é a segunda mensagem de uma série que tem a intenção de tratar sobre quem Deus é e especialmente como é que Ele manifesta a sua presença a nós. João capítulo 14, a partir do versículo 15, também o versículo 21. Se você não trouxe a sua Bíblia, por favor, acompanhe comigo essa leitura. Eu acho que a sua participação no culto vai ser muito mais efetiva. Ok. Foi. Vamos lá. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. É o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o reconhece. Vocês o conhecem, porque Ele habita com vocês e estará em vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. Mais um pouco e o mundo não me verá mais. Vocês, no entanto, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Até aqui no versículo 21, eu queria que você curvasse sua cabeça e orasse junto comigo. Senhor, a Tua palavra foi lida e nós pedimos pela Tua intervenção, pela intervenção do Espírito, para que ela não só seja lida, mas também seja explicada e aplicada ao nosso coração com a devida fidelidade, com o devido temor e com o poder que vem do alto. Deus, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, seja conosco, que seja um tempo de profunda comunhão com o Teu nome e com a Tua palavra. Em nome de Jesus, amém. Bom, antes de você entender esse texto no detalhe, que é a parte importante aqui para nós, eu queria chamar a atenção para você, especialmente do que é o contexto desse texto. João capítulo 14, ele está dentro de uma narrativa que ela é muito emblemática, ela é muito comum de você que é cristão já ter ouvido, já ter pensado, mas talvez eu queria te convidar a refletir com um pouquinho mais de propriedade sobre como esse texto ele fala no nosso coração. Do capítulo 13 de João até o capítulo 17, João está fazendo ali um relato da última conversa de Jesus com seus discípulos. É o momento final onde Jesus se despede dos seus discípulos. Então, você não pode ler esse texto com a mente cauterizada das questões emotivas envolvendo esse discurso. Pensa você o seguinte, olha, os discípulos andaram com Jesus, viram Jesus, experimentaram Jesus, viram Ele fazer várias coisas. Eles viram Jesus expulsar demônios, viram Jesus curar enfermos, viram Jesus fazer coisas maravilhosas, parando a tempestade, fazendo coisas incríveis. E agora eles acabam de ouvir que Jesus não iria mais permanecer com eles. Então, no contexto que a gente está lendo aqui, é uma conversa, um relato de despedida. E o que os discípulos estão experimentando aqui é a terrível angústia da vida sem a presença de Deus. Eu não sei se você entende o quanto para esses discípulos era terrível a notícia de que Jesus não mais estaria com eles. Aliás, eu queria te convidar a pensar que se você fosse um discípulo que andou com Jesus ali durante muito tempo e ouvisse da boca dele, olha, eu estou indo embora. A angústia que tomaria conta do seu coração é exatamente a angústia que toma conta desses discípulos. Eles estão diante da pior notícia que eles poderiam ouvir. Aquela segurança, aquele conforto, aquele amor, aquela proteção que eles experimentavam em Jesus estava de partida. E é aqui que o contexto desse texto fala ao nosso coração. É aqui que você deve ligar a sua atenção
e pensar como é que você e eu nos conectamos de alguma forma com esses discípulos. Como é que essa mesma angústia de uma vida sem a presença de Jesus também pode ser vista na nossa realidade. Você e eu podemos experimentar a mesma angústia que esses discípulos experimentaram. Quando você olha para o mundo como ele está, quando você olha para a sua vida como ela está, quando você experimenta crise na sua fé, a mesma angústia dos discípulos pode vir ao seu coração, onde você pensa assim, bom, o que vai ser da minha vida nesse contexto tão tenebroso? O capítulo 14 que nós acabamos de ler, começa com Jesus dizendo exatamente assim, que o coração de vocês não fique angustiado. Agora eu te pergunto, como é que nós não ficaremos com o coração angustiado diante de um mundo caído como esse? Nós não temos Jesus fisicamente entre nós. Se você olhar para a realidade humana como ela é hoje, nós na verdade temos muito mais motivos de angústia, de tristeza, de algum tipo de apreensão do que de conforto e tranquilidade. Um cristão no nosso tempo não tem nenhum motivo profundamente arraigado no coração para dizer as coisas vão bem. É guerra para tudo quanto é lado. É crise emocional, é crise financeira, é crise para lá, é crise para cá. Aonde você vai, a angústia de uma vida caída em pecado bate à nossa porta. E é exatamente essa angústia que toma conta dos discípulos. Por que os discípulos estavam angustiados de entender que Jesus não iria mais estar com eles? Porque eles entendiam que se Jesus não está mais conosco, estamos diante de um mundo mau. O que será de nós? E eu não sei se você que é cristão já se perguntou isso. O que vai ser de você diante de um mundo como esse? O que vai ser de você diante da sua fragilidade? Essa é a angústia que um cristão deveria experimentar quando ele pensa numa vida sem a presença de Deus. Naquele contexto, a presença de Deus era vista especificamente na figura de Jesus ali, fisicamente. Como é que os discípulos naquele contexto experimentavam a presença de Deus? Com ele fisicamente ali. Quando ele fosse embora, a presença de Deus também foi embora. Olha que interessante. No Antigo Testamento, a forma como Deus manifestava a sua presença era totalmente diferente. Nós vimos isso semana passada. Deus, no Antigo Testamento, manifestava a sua presença numa tenda para Moisés, chamada Tenda do Encontro. Posteriormente, essa presença era manifesta em um tabernáculo. Posteriormente, essa presença era manifesta em um templo, e na encarnação de Jesus, a presença de Deus é manifesta no Filho de Deus encarnado. Essa é a forma pela qual a presença de Deus é manifesta nesse contexto. Os discípulos têm uma crise, sabe por quê? Eles agora começam a descobrir que a presença de Deus não está no templo mais, mas está no Filho de Deus. E eles abandonam aquela ideia de que só no templo eles iriam encontrar Deus, e eles começam a conviver com o próprio Deus ali. E quando Jesus diz assim, estou indo embora, meu irmão, minha irmã, você imagina a angústia dos caras, pensando assim, acabou para mim. Esse cara acalmou a tempestade quando a gente ia morrer. Esse cara curou enfermo. Esse cara ressuscitou Lázaro. Esse cara fez coisas que eu nunca vi ninguém fazer. E agora, como é que a gente vai experimentar a presença de Deus no mundo caído como o nosso? Essa é a mesma angústia que nós deveríamos experimentar. Essa série, aliás, ela é para você pensar e ponderar a seguinte questão: como é que a gente enfrenta um caos como o do nosso tempo sem a presença de Deus? Como é que você acorda de manhã e vai dormir sem essa presença? O mundo não está bonito não, você sabe. A coisa não está legal. Eu falei na semana passada e repito, essa semana conversando com a minha esposa novamente, a gente acabou conversando um pouquinho sobre isso. Como é que as coisas não estão boas num contexto geral. A gente está ficando cansado muito rápido, esgotado emocionalmente, esgotado fisicamente, esgotado financeiramente, esgotado de todos os aspectos. O mundo drena a sua energia, o mundo te proporciona angústias. O mundo não te proporciona alegrias, e sim angústias. E a minha pergunta para você é: como é que você vive sem a presença de Deus? Como é que você espera viver sem angústias fora dessa presença? Se você é um cristão, a única coisa que te resta sem a presença de Deus é angústia.
É simples assim. Você não vai encontrar alegria, felicidade, paz, tranquilidade sem a presença dele. Você está tampando o sol com a peneira. Esses discípulos tinham uma convicção clara. Quando Jesus foi embora, acabou para a gente. Eu acho que você deveria pensar que a sua convicção sobre a presença deveria ser a mesma. Sem a presença, acabou para mim. Nós não deveríamos tolerar uma vida sem a presença, porque isso é angustiante. Isso deveria mostrar para você que você é insuficiente sem a presença de Deus. Aí talvez você pense assim, mas eu nunca me afastei da presença de Deus. Nem o diabo, sabia? Porque Deus ele é onipresente. E no conceito da presença perpétua e total de Deus, não há um ser no cosmos, não há um objeto fora da Terra e na Terra que não experimente essa presença onipresente de Deus. Mas eu não estou falando aqui dessa presença, eu estou falando da presença manifesta, de uma questão que ele só tem com o seu povo, de um relacionamento íntimo com ele. É essa presença que eu estou falando. Você obviamente não se ausenta da presença onipresente de Deus, mas dessa presença você pode fugir dela. O pecado te afasta dessa presença, seu coração endurecido te afasta dela. E essa presença aqui é o que te garante munição para lutar contra a angustiante vida na terra. Sem ela, você está muito enrolado. E nesse caso, o nosso texto aqui, ele justamente vai trabalhar um conceito importantíssimo para nós. Porque se você ligou os pontos aí, a gente tem uma questão para ser resolvida. Lembra que eu falei que a manifestação da presença de Deus, desde o Antigo Testamento, ela vai se movimentando. Era uma tenda, foi um tabernáculo, foi no templo, na encarnação, ok? Jesus está fisicamente entre nós? Obviamente que não. Ele não está mais aqui. Eu preciso te dizer, não sei se você notou, Jesus não está mais entre nós. Aqui, nosso irmão Nicolas foi batizado, ele não estava fisicamente aqui celebrando junto conosco. A pergunta é, então, aonde está a presença de Deus? Se Jesus, aquele que é a grande manifestação da presença de Deus naquele contexto, não está aqui. E aí, aonde esse texto é importante? Nós estamos diante de um texto que mostra para nós qual é a maior e mais profunda manifestação da presença de Deus ao seu povo. E não é na vinda de Jesus. Aí você vai pensar assim, rapaz, começou a falar heresia. Não, calma que eu vou te explicar. Jesus, ele não é a última manifestação da presença de Deus. Ele é a penúltima. A última vai acontecer nesse texto. Ou melhor dizendo, em Atos capítulo 2. Jesus aqui vai preparar os discípulos para a última manifestação da presença de Deus no povo. É como se Jesus estivesse dizendo assim, eu vou, mas vai vir alguém aí que vai me substituir para vocês. E vocês agora vão ter acesso à presença de uma maneira que vocês nunca tiveram. Ou seja, o que Jesus vai prometer aqui, pasmem, é mais profundo do que a experiência que aqueles discípulos tiveram até então. O que eles vão experimentar ali é algo mais profundo. Nesse caso, o primeiro ponto é justamente que Jesus, nesse texto, promete uma presença para nós por meio do Espírito Santo. Ele promete, ele faz essa promessa. No versículo 15 ao versículo 16, o texto diz assim: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. E guardem bem essa afirmação. Ele lhes dará outro Consolador, a fim de que esteja com vocês por algum tempo? Não, para sempre. Nesse caso, nos focamos aqui nesse ponto para explicar algumas questões importantes. Jesus, ele vai fazer uma associação muito interessante e que talvez não fica tão claro para nós no primeiro momento, entre a obediência, o amor e a presença de Deus. Parece estranho eu ter colocado o versículo 15 aqui, e eu queria que você olhasse de uma maneira um pouquinho mais atenta para esse texto, que quando você olha para o versículo 15, parece que ele foge ao tema,
Presta muita atenção na leitura. Você que está aí meio brocochô, meio dormindo, meio para lá, meio para cá, dá uma acordada e presta atenção nesse texto para você ver o quanto esse texto ele é complexo, mas ao mesmo tempo ele é profundo para a nossa realidade. Se você olha o versículo 15, parece que ele está isolado, perdidão ali. Se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E de repente ele vai falar sobre o envio de alguém. Não parece que faz sentido, mas na verdade faz exatamente todo o sentido. O que Jesus está dizendo é o seguinte: meus discípulos, se vocês me amam, vocês vão me obedecer a partir de agora. Vocês vão cumprir os meus mandamentos. E para que isso aconteça, alguém vai ter que vir. Porque se esse alguém não vier, vocês não conseguirão esse tipo de movimentação. Jesus faz uma equação para eles aqui importante. Amor é igual a obediência. E isso é estabelecido a partir da presença do Espírito Santo. Aqui, ele está dizendo para os discípulos o seguinte: vocês me amam mesmo? Vocês estão falando que vão sentir minha falta? Vocês vão sentir minha falta mesmo? Tem certeza? E os discípulos, provavelmente, naquela construção mental, já não entendendo mais nada que ele está falando, ele vai dizer: então tá, se vocês me amam mesmo, obedeçam os meus mandamentos. E se você é sincero, e se você se coloca no lugar desses discípulos, você provavelmente pensa: bom, agora é que a coisa fica mais difícil, porque ele está associando o meu amor por ele à obediência. E eu te desafio uma coisa: você consegue provar o amor que você tem por Deus baseado na sua obediência? Você tem capacidade de provar para Deus que ama Ele baseado na sua capacidade de obedecer? Diante de Deus, se Deus te perguntasse assim: me mostra o quanto você me ama a partir da sua obediência, o quanto de amor seria manifesto? Aquela visão comum que nós temos de uma fé subjetiva, de uma fé efêmera, de uma fé como sentimento, de um amor que brota ali meio igual a água fluindo, é uma mentira. O amor bíblico, ele é prático, ele é um ato, ele é uma ação. E Deus está te perguntando: você me ama? Então me mostra. É legal porque isso aqui não é igual aquelas conversas de marido e mulher no começo do casamento, tipo assim: o quanto você me ama? Ah, um tantão. Então me mostra. Um tantão assim, não. Ele quer ver o amor. E como é que ele vai ver esse amor? Obediência. Vai, me mostra. E aí a minha pergunta para você é: o quanto você é obediente a essa lei? Isso revela o quanto você o ama. Aí você, obviamente, já faz a mesma questão que eu fiz no dia. Ah, então deu muito ruim, porque isso revela que eu amo muito pouco. É por isso que ele agora vai dizer: e pedirei a Deus que envie para vocês um outro Consolador. Porque sem a presença do Espírito não há possibilidade de existir amor e também não há possibilidade de existir obediência. Alguém que não experimenta a presença do Espírito Santo na vida não ama a Deus, logo não obedece a Deus. A ação do Espírito é justamente a ação capacitadora que possibilita ao cristão sair de uma zona de inatividade, de inoperância, de talvez letargia e dizer assim: agora eu o amo, agora eu expresso esse amor em obediência, eu expresso esse amor da forma como ele é, porque agora ele habita em mim e me convoca e me coloca e me impulsiona a uma vida de amor. Logo, uma vida de obediência. Se você é um cristão, eu queria te explicar isso de maneira muito simples, mas ao mesmo tempo muito dura. Você só obedece a Deus porque o Espírito Santo age no seu coração. Você só tem capacidade de dizer sim para os mandamentos de Deus porque existe uma operação no seu coração chamada redenção acontecendo e você vai sendo redimido dos seus pecados e santificado à medida que as coisas vão avançando, de glória em glória. Essa é a ação do Espírito. Então, o que acontece é que a promessa da presença de Deus por meio do Espírito é para que eu e você possamos demonstrar amor por Deus. Deus promete enviar a presença dele por meio do Espírito para capacitar eu e você a demonstrar expressões de amor a ele. Isso é muito doido, porque Deus te chama para amar ele, e Ele mesmo providencia o meio pelo qual você vai corresponder a esse amor. Pensa o seguinte, cara. Deus te chamou para amar Ele. E Ele mesmo enviou o próprio Espírito para no seu coração convocar você e mover você em amor.
Você não está jogado às traças. Você não está abandonado na sua própria condição de demonstrar amor por Deus. Ele é quem entra no seu coração, quem restaura a sua vida e quem te convoca e te conduz em expressões de amor por Deus. Sem essa presença você não poderia fazer isso. Você é totalmente dependente da presença dele. Totalmente. Até para amar você precisa dele. Você precisa que o Espírito Santo age no seu coração para que exista demonstrações de amor por Deus na sua vida. Aqui vai uma conta rápida. Se você não consegue perceber demonstrações de amor / obediência a Deus na sua vida, há uma grande chance de você experimentar muito pouco da presença do Espírito Santo em você. Uma grande evidência de que você é cheio do Espírito é que essas demonstrações de amor acontecem. Essa pergunta de Jesus, essa afirmação de Jesus é muito dura. Ele vai dizer: se vocês me amam, guardarão os meus mandamentos. E uma leitura talvez mais equivocada do texto pode levar a gente a uma ideia errada, porque a questão aqui não é assim, se você me obedecer, você me ama, e se você obedecer, eu vou enviar o Espírito. A questão não é essa. A questão é: vocês me amam, vocês vão obedecer, e por isso vocês precisam do Espírito, e por isso eu vou enviar o Espírito, porque sem ele vocês não podem fazer nada. Jesus disse em João 15 a seguinte questão: sem mim nada podeis fazer. Problemão, ele está indo embora, e agora, sem ele, o que a gente vai fazer? Ele diz: vai vir outro Consolador em vocês, para que através desse Consolador vocês possam expressar o amor por mim. Vale eu explicar uma questão aqui, e por favor, eu não quero transformar isso aqui numa aula ou num momento de teologia, mas eu preciso que você entenda algumas explicações sobre qual é o verdadeiro sentido da palavra consolador. Na sua Bíblia provavelmente está lá também consolador, ou conselheiro, ou auxiliador. O fato é que quando nós temos a afirmação de que Jesus vai enviar outro Consolador, a melhor tradução ali não seria consolador. Aliás, a tradução consolador, ela só é colocada nesse texto porque isso corrobora com o contexto de angústia. É como se o tradutor aqui, o João Ferreira de Almeida, pensasse: bom, se os discípulos estão angustiados e se Jesus prometeu enviar o Paráclito, que essa é a palavra dele no original, logo o Paráclito é o Consolador, que vai consolar os corações. O grande problema é que na nossa língua portuguesa e na língua inglesa também, nós não temos uma palavra que faz referência a tudo aquilo que a palavra Paráclito quer dizer. Em outras palavras, o que está escrito aqui é, prestem muita atenção nisso: e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Paráclito. Prestem muita atenção nisso. Eu vou pedir ao Pai, e ele vai enviar para vocês um outro Paráclito. Ok? E por que essa afirmação ela é tão importante? Porque eu não sei se você percebeu, mas Jesus faz questão de dizer um outro Paráclito. Porque Jesus já foi o primeiro Paráclito. Jesus, ele é o que a gente está vendo aqui como um advogado ou um Paráclito em 1 João. O mesmo apóstolo João, ele vai escrever sobre essa função de Jesus e ele vai usar a mesma palavra lá no capítulo 2, versículo 1. Ele vai dizer: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se alguém pecar, temos um Paráclito. Só que aqui a tradução opta por advogado. Aí você vai perguntar: bom, pastor, mas por que isso é importante? Porque é o seguinte, na construção do texto, Jesus não tem a intenção de dizer que o Espírito Santo vai ser totalmente diferente do que ele é. Eu vou te explicar aonde isso vai dar, calma. A ideia do Paráclito, ela é muito importante. Ela é mais abrangente do que um consolador. O Paráclito, naquele contexto, tem várias aplicações aqui. Ele é o advogado, o ajudador, o intercessor, o conselheiro, o incentivador, o auxiliador, o consolador e o confortador. Todas essas traduções seriam possíveis e seriam muito bem colocadas. Só que nenhuma delas é suficiente para nós entendermos qual é a grande função do Espírito Santo para nós. O Espírito Santo não é só o consolador. Não é. Ele é o seu advogado. Ele é o seu ajudador.
Ele é seu intercessor, Ele é o seu conselheiro, seu incentivador, seu auxiliador, seu consolador e o seu confortador. Aí você vai dizer, tá, mas o que isso quer dizer para nós? O maior problema nosso, da igreja talvez contemporânea em relação a essa questão da Trindade, é que nós menosprezamos a ação do Espírito Santo em nós. Eu não quero te colocar numa zona de constrangimento, mas nós, e eu me incluo nessa, esse texto veio para mim como uma pedrada. A gente menospreza o que o Espírito Santo faz no nosso coração. A gente pensa assim, nossa, eu queria estar como os discípulos estiveram com Jesus. Só que Jesus, ele não envia uma energia cósmica, ele envia o Paráclito, o outro, o substituto. Jesus aqui providencia aquele que faria exatamente a mesma função que ele fez com os discípulos. Eu quero te mostrar o quanto isso é aplicável. Deixa eu te mostrar aqui. Qual é a sua crise financeira? Qual é a sua crise emocional? Qual é o seu maior problema que você tem hoje? Pensa aí no seu maior problema hoje. Vou te dar uns segundos. Pensa no seu maior problema hoje. De todas as ordens. Insatisfação na vida, o que é o seu maior problema hoje? Se você estivesse agora, ao lado de Jesus Cristo, o quanto esse problema seria significante? Se Jesus estivesse ao seu lado agora, dizendo assim, ei, eu estou com você. Se você ouvisse a voz de Jesus dizendo assim, ei, eu estou com você nesse problema aí, você não está sozinho. O quanto isso seria confortador para você? Muito, não é? Então, por que você não sente a mesma segurança com o Espírito Santo te dizendo, ei, eu estou com você? A função do Espírito é cobrir aqui o que a ausência física de Jesus não faz. É o Espírito Santo que sopra no seu coração que Deus continua conosco. Jesus é o Emanuel, não é? O Deus conosco. Ele foi embora. E agora? E agora, o outro Paráclito também é Deus conosco. Ele também habita em você e diz assim, ei, eu estou com você aí nessa crise, cara. Você não está sozinho. Um fato emblemático é que quando a tempestade vem no barco com os discípulos lá com Jesus, eles estão assustados e quando Jesus para a tempestade, eles falam assim, nossa, quem é esse homem que até a tempestade e os mares obedecem ele? E aí eles começam a ter um pouquinho mais de segurança em Jesus. E a gente olha e fala assim, nossa, como seria bom ver Jesus acalmando a tempestade, eu ia me sentir muito seguro. E você não precisa ver Jesus acalmando a tempestade, porque agora Ele enviou o próprio Espírito para habitar em você, acalmando todas as tempestades possíveis, habitando dentro de você. Essa é a função do Paráclito. E é legal aqui, porque a palavra que Jesus usa para dizer que Ele vai enviar um outro Paráclito, ela tem um uso muito específico na língua original, que é mostrar um outro com a mesma natureza. Isso é muito doido. Intencionalmente, o apóstolo João diz que ele vai ser outro Paráclito, mas que esse outro não é completamente distinto, não. Ele tem a mesma natureza do Filho. Ele é Deus. É Deus conosco, habitando em você. A mesma natureza, presta muita atenção nisso, por favor. A mesma natureza que estava ao lado dos discípulos, agora está dentro de você, habitando em você. A mesma natureza que dizia para os filhos, para os discípulos, ei, vocês não estão sozinhos, é a mesma natureza que ecoa dentro de você, dizendo, ei, você não está sozinho. Essa é a manifestação atual da presença de Deus para você. Nesse caso, ela não é só prometida para nós. Até agora a gente viu Jesus prometendo. Num segundo ponto, acontece o que a gente chama aqui de uma efetiva habitação do Espírito em nós. Jesus promete, mas em seguida ele vai dizer como é que isso vai se dar no nível de habitação. A partir do versículo 17 ele vai dizer assim, é o Espírito da verdade
que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece. Vocês o conhecem, porque ele habita com vocês e estará com vocês. Não deixarei que fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. E essa parte é interessante. No versículo 18, não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para vocês. Como é que Jesus volta para nós antes da sua segunda vinda? No envio do Paráclito. No versículo 19 e 20 ele vai dizer, no finalzinho, vocês, no entanto, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Ou seja, Jesus ele deixa muito claro que a ideia aqui não é só prometer uma energia cósmica que vai, funcionar como um anjo da guarda para você. Jesus promete a pessoa do Espírito Santo habitando em você. Eu preciso, talvez, aqui explicar para você o que é a pessoalidade do Espírito. O Espírito Santo não é uma energia cósmica, ele é uma pessoa. Deus, ele não é um Deus e uma pessoa, é um Deus em essência em 3 pessoas distintas: Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai não é o Filho não é o Espírito Santo. Quem morreu na cruz não foi o Pai e nem o Espírito Santo, é o Filho. E quem habita em você não é o Pai e nem o Filho, quem habita em você é o Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo, as 3 pessoas da Trindade são uma, e onde o Espírito habita, também habita o Pai e também habita o Filho. Logo, em você habita Pai, Filho e Espírito Santo por meio da habitação do Espírito Santo. A pessoa do Espírito é aquela pessoa da Trindade que faz com que a presença de Deus habite em nós. A pessoa do Espírito, portanto, é a pessoa encarregada de colocar você dentro da presença de Deus. Jesus faz a obra que possibilita isso. O Pai recebe essa obra e autoriza isso. O Espírito aplica essa obra em você, mostrando que aquilo que foi feito na cruz foi validado e agora é experimentado por você na história. Ele aplica em você a habitação da presença de Deus. Você e eu não experimentamos mais a presença de Deus distante de nós, em outro patamar, uma outra pessoa. Nós experimentamos a presença de Deus como Ele sendo Deus conosco, em nós, habitando no nosso coração. Isso para nós tem uma profunda aplicação. A primeira questão é que o Espírito que habita em você e habita em mim é o Espírito da verdade. Logo, essa presença de Deus lança fora toda mentira e todo engano. É o Espírito da verdade. E é por isso que o mundo não o conhece. Existe aqui um contraste entre o Espírito que habita em você e a mentira que habita no mundo. A palavra mundo na Bíblia, ela é colocada com certa ambiguidade. Em alguns momentos, mundo é o cosmos criado, em outros momentos, o mundo é um sistema caído, fruto da ação do pecado. Nesse contexto aqui, mundo que ele está dizendo, que o apóstolo João está dizendo, é um efeito do pecado sobre um sistema que governa o mundo. No mundo jaz o maligno, disse o nosso Cristo, e é esse mundo que é antagônico, é contrário, é uma antítese ao Espírito. Em outras palavras, deixa eu te explicar melhor. Sabe por que o mundo não te aceita? Sabe por que você não consegue ter convergência com o mundo? Sabe por que você não se encaixa no mundo? Porque em você habita o Espírito da verdade. Você não tem parte com a mentira, com o engano, com as trevas. É por isso que quanto mais cheio da presença do Espírito você está, menos você consegue habitar em lugares onde tem mentira, engano, promiscuidade, porque em você habita o Espírito. E não se engane, você que já tem o Espírito Santo pode de alguma forma entristecê-lo. Quando você resiste a esse Espírito, entrando em lugares onde não tem convergência, lidando com pessoas, convergindo, tendo relacionamento com pessoas em que não há essa convergência, você experimenta esse tipo de resistência, de entristecimento do Espírito. É por isso que para nós isso é importante. Você tem o Espírito da verdade, o mundo é um mundo de mentiras, não há convergência.
Lógico, o próprio Jesus disse: eu não oro para que os tire do mundo, mas para que os guarde do mal. Nós não devemos nos esconder numa bolha. A gente é chamado a ser luz do mundo, sal da terra. Você que tem o Espírito Santo é um instrumento poderoso para que pessoas que não conhecem a presença de Deus tenham acesso a essa presença por meio da sua vida. Você, cristão, cheio da presença de Deus, será a pessoa usada por Deus para manifestar a presença do Espírito da verdade num lugar cheio de mentiras. Você, cristão, não deve esconder a luz acesa num alqueire, num lugar fechado, muito pelo contrário, mas você deve entender que ainda que você proclame essa verdade, ainda que você proclame essa luz, você não será aceito no mundo. É um espírito diferente. Logo, nós temos aqui o que nós podemos dizer que é a manifestação mais gloriosa da verdade de Deus, por meio dos filhos dele, revelando o próprio Filho unigênito de Jesus Cristo. Não dá para dizer que esse texto ele não tem um apego para a nossa relação com Deus e na forma como nós lidamos com Ele, muito pelo contrário. Dizer que Deus habita em você é algo diferente, porque essa habitação não é temporária, ela é permanente. Deus habita em você agora para sempre. O texto mostra no versículo 19 algo mais um pouco e o mundo não me verá, mas vocês, no entanto, me verão. A ideia de Jesus é que agora, com as pessoas tendo o Espírito Santo, o seu povo tendo o Espírito Santo, eles não têm mais deficiência, eles não têm nenhum tipo de dificuldade para ver a Jesus. E essa habitação, ela não é temporária. É uma habitação que permanece em você e que fortalece você para as coisas. O texto ele termina e ele mostra um outro ponto dessa presença, que ela não só, de alguma forma, é prometida, não só habita em você, mas ela testifica a nós, testifica a você acerca dessas coisas. Você não tem como ter dúvida se tem o Espírito Santo, ou não deveria ter dúvida sobre isso. Alguém que tem o Espírito Santo, ele sabe que tem. Quando ele faz, mas será que eu tenho? Talvez é uma pergunta com desconfiança da sua própria crença, mas você sabe se tem ou não. O texto ele é muito categórico a partir do versículo 20. Naquele dia, vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Que dia é esse? Naquele dia. No dia em que o Espírito Santo descer, em Atos 2, vocês saberão todas as coisas. E é legal você ver como é que a narrativa de Jesus e os discípulos, ela realmente se encaixa nisso. Os discípulos ficam meio desconfiados até a descida do Espírito e eles só vão receber poder quando o Espírito passa a habitar neles. Aí sim, eles vão ter ciência do que está acontecendo. Para nós, isso mostra o quanto Deus ele se importa, ele tem atenção em testificar comigo e com você que Ele é o nosso Deus. A ação do Espírito ela é importante nesse ponto, para que você não fique se perguntando, será que eu sou de Deus ou não? Será que eu tenho o Espírito ou não? Ele testifica a você, você sabe quem Ele é, você sabe quem Jesus é e ponto final. Essa é a maior afirmação de segurança que um cristão pode fazer. Eu tenho o Espírito de Deus habitando em mim. O que mais você precisa para ter certeza do amor de Deus por você? O que mais você precisa para experimentar a graça dele sobre a sua vida? A maior manifestação desse amor e dessa graça já foi dada. Ele habita em você e isso testifica sobre você que ele é o seu Pai. Nesse ponto, Jesus vai dizer categoricamente no versículo 20, naquele dia vocês saberão que eu estou em meu Pai, que vocês estão em mim e que eu estou em vocês. Vocês vão ter certeza dessa união. Um crente cheio do Espírito não pode ter dúvida do quanto ele é unido a Cristo. Um cristão pode passar por crises nessas coisas, mas não deveria permanecer em crise com isso. Você que tem o Espírito Santo, você está selado com a promessa de salvação. Você está selado com a sua união com Cristo. Em outras palavras, como um bom calvinista, você não perde a sua salvação.
Você agora sabe quem Ele é, Ele sabe quem você é, e agora vocês são um. Você agora experimenta um relacionamento íntimo de comunhão com Deus. Coisas que Moisés, Abraão, Isaac, Jacó não experimentaram, você experimenta. Você não pode negligenciar a ação do Espírito Santo na sua vida. Eu pensei muito sobre qual o título dessa mensagem e eu não coloquei com medo talvez de você se escandalizar quando você visse, mas eu queria te dizer o quanto o Espírito Santo é o Deus esquecido entre nós. Um Deus esquecido. Você se esqueceu de quem o Espírito Santo é. E o Espírito Santo não é aquele que vai te fazer falar lá Bachuri canta Lamanais. O Espírito Santo é aquele que vai confirmar no seu coração que você é filho de Deus. Essa é a ação mais poderosa que o Espírito Santo pode fazer em você, te garantindo a certeza da salvação a despeito das suas limitações e pecados. Por isso que o cristão, quando ele enfrenta crises na fé, o Espírito Santo é quem o sustenta, quem testifica a ele. Ei, você está unido a Cristo, você está unido a Ele, não volte, não retroceda, não abandone a fé. Aí está a justificativa. Por que um cristão não pode perder a salvação? Porque o Espírito Santo habita nele. É por isso. Por isso, não é porque você é bonzinho, meu irmão, minha irmã. Dependente de você, já tinha chutado o balde há muito tempo, fala a verdade. Você só não chutou o balde porque o Espírito Santo segura a sua onda, segura o rojão na sua vida. É o Espírito Santo que te freia a sua maldade, freia o seu ímpeto. É o Espírito Santo quem coloca sobre você a confiança, a alegria, a satisfação. Isso não pode vir com Rivotril, com clonazepam. Isso só vem com a ação do Espírito na vida de alguém. Eu não sou contra medicações, mas o que te garante uma vida eficaz no Senhor é a ação do Espírito Santo e mais nada. O que te faz um crente maduro em Jesus é o Deus conosco. Por que eu estou levantando esse ponto? Porque nós não recorremos a esse Deus quando a gente precisa. Nós não clamamos pela ação do Espírito quando nós precisamos. A gente tem essa sensação que os discípulos tiveram, a angústia de não ter Jesus aqui. Eu brincando com a minha sogra, eu vi o quanto a nossa brincadeira está errada. Queria tanto que Jesus voltasse. Poxa, ele está aqui pertinho. Essa madrugada, pensando sobre esse texto, eu pensei, bom, a gente não deveria ansiar pela volta de Cristo por uma ausência da presença. Porque se o Espírito Santo é real, e ele é real, ele é necessário e suficiente para aplacar no seu coração essa sensação de angústia pela ausência do Cristo físico em nós. É suficiente. Ele aí no seu coraçãozinho deveria ser suficiente assim, não, ele não está aqui fisicamente, mas eu estou dentro de você, habitando em você. A gente encerra esse momento pensando justamente no que ele vai dizer no versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Qual que é a parada aqui, meu irmão, minha irmã? Como é que a galera realmente testifica que está cheio do Espírito Santo, regra geral? Vai, fala a verdade. Como é que você reconhece que está cheio do Espírito? É chorando? É rodopiando? É dando cambalhota? Não, é obedecendo a Deus, é amando quem Ele é. Aí tem um ponto importante. Quanto mais você obedece a Ele, quanto mais você o ama, mais Ele se manifesta a você. Eu lembro de quando eu era de uma igreja onde diziam assim, você tem que buscar o batismo com o Espírito Santo, tem que ir para o monte, tem que ter experiências místicas. Eu queria corrigir isso para você. Você tem que obedecer a Deus e amá-lo. E assim você vai tendo mais experiências com Ele. Quer ter experiência com Deus? Seja obediente. Obedeça a sua palavra. Você vai ter uma pá de experiência legal com o Senhor.
O texto ele é muito claro. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. É aquele que chora no quarto? Não. É aquele que está dando cambalhota? Não. É aquele que guarda os meus mandamentos. Esse é o que me ama. Lágrimas não demonstram seu amor por Deus. Obediência, sim. E essa obediência é que te impulsiona em mais manifestações da presença dele. É legal porque a gente desconstrói o conceito de que para experimentar a presença de Deus, a gente deveria sentir apenas. Na verdade, as maiores manifestações da presença de Deus que você vai ter, provavelmente serão em situações onde você escolhe obedecer em amor a Deus. Quando você decide dizer não para o pecado e obedecer ao Senhor, provavelmente você vai ter uma experiência profunda com essa presença, aonde o próprio texto diz assim: e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Nós precisamos olhar para essa perícope, esse texto, e pensar, bom, eu preciso de mais experiências com a presença de Deus no Espírito Santo. Eu preciso disso. Nós precisamos disso. O Espírito Santo não pode ser um Deus esquecido. Ele é Deus conosco também. Ele habita no seu coração. Ele prometeu, ele veio, ele habita em você e ele testifica em você que você é amado. O batismo, por exemplo, é o sinal e o selo exatamente da habitação do Espírito. É um testemunho público de que o Espírito agora habita em mim. Você que já é batizado em Jesus, volta, recompõe o meio de campo. Você tem o Espírito de Deus, você tem o Espírito Santo. Não deixa que a angústia da vida leve você para longe dessa presença manifesta de Deus. Você é chamado a estar continuamente diante da presença dele. Você que não é um cristão, que não se batizou, talvez você é chamado nessa noite a reconhecer que sem essa presença sua vida não tem nenhum sentido. Você é convocado por Deus talvez para abandonar o seu pecado, abandonar a sua vida e entregar todas as coisas para a autoridade soberana de Cristo Jesus. Dizendo: Senhor, eu não tenho alegria na minha vida, mas pela ação do Teu Espírito eu posso experimentar a maior alegria da história, ser um com o Senhor. Você é chamado nessa noite para isso. Eu queria encerrar com um momento de oração, clamando justamente para que o Espírito Santo manifeste em nosso coração essa ação poderosa. Senhor, nós, diante de um texto como esse, somos chamados a uma viva esperança.